Boa noite a todos. E rapaz, eu acho que chamar o missionário Carlos Eduardo aqui de novo, assim, que não me deram a menor, me deram a mínima para mim. Ficar triste a beça agora. Sabe? Boa noite a todos. Eu fico feliz por isso, senão vocês mexem com a minha autoestima, assim, sabia disso? Muito obrigado agora eu vou para casa feliz, né? Senão fica triste, chateada, achando que a igreja... Mas então tá, fico bem feliz por isso. Né, Cláudio? Senão vou achar que as pessoas não me... Né? Já pensou? Depois de 20 anos aqui, né? Nem posso falar isso, eu vou falar, pastor, tá velho, né? Meus queridos, convido que você abra a sua Bíblia, você que a trouxe, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Verso de número 36. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. Todos acharam amém? Quem já achou diz amém. Quem não achou diz EBD, né? É EBD, vem que você aprende, abre toda hora versículo, na EBD a gente espera, que é onde você aprende, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Oremos. Pai amado, bendito Deus, na tua presença estou, lhe peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Lhe peço que tu coloque as tuas palavras em minha boca, Deus, que tu me uses como instrumento em tuas mãos, Senhor. Lhe peço que tu fale a cada um de nós aqui, porque a tua palavra é o pão que nos alimenta, é dela que nós necessitamos. Prepara cada coração, cada mente para ouvir de ti. Fala conosco nesta noite, Deus, é o que eu lhe oro, e assim eu faço no maravilhoso, único e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. O texto da mensagem essa noite é atitudes que mudam circunstâncias e realidades. Esse texto, talvez você conheça, fala de dois personagens, e dois personagens antagônicos, porque fala de um fariseu e de uma pecadora. É exatamente isso, um fariseu e uma pecadora, porque é assim que eles era assim, melhor dizendo, que eles eram vistos na sociedade na época. O fariseu, uma autoridade espiritual, um líder espiritual, provavelmente, pelo menos ele pertencia a um grupo que era extremamente respeitado e que tinha muito autoridade, até mesmo poder, era o grupo que dominava as sinagogas dos judeus. E a pecadora, não precisa dizer, era uma pecadora. Era o nome, era a expressão usada, a prostituta. Exatamente isso. Então eram pessoas olhadas de maneira extremamente diferente. Eram pessoas em que tinham vida diferente, eram tratadas de maneira diferente, as pessoas lidavam com elas de maneira diferente. E as duas estiveram no mesmo ambiente em que Jesus. As duas tiveram experiências com Jesus, só que o resultado dessas experiências foram, assim como elas, também antagônicas, diferentes. E tudo isso por causa da atitude de cada uma delas. As circunstâncias de nossa vida, as realidades de nossa vida, elas são mudadas e transformadas pelas nossas atitudes, é pelo como nós reagimos àquela situação, é a maneira com que nós lidamos aos desafios, aos problemas, às questões que aparecem em nossas vidas. Isso é que faz a diferença, e é isso que nos torna o que nós somos hoje. No versículo de número 36, que nós lemos, vamos ler mais uma vez, diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Versículo 37, eis que uma mulher da cidade,
pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Primeira coisa que me chama a atenção é que a atitude desta mulher foi de ir àquele lugar que eram de circunstâncias extremamente difíceis para ela, porque ela estava na casa do fariseu, e ela, como uma pecadora, não seria bem aceita, não seria bem recebida, não dariam a ela um melhor lugar, não teriam o respeito que ela talvez gostasse que estivessem com ela. Ela estava num lugar que eram de circunstâncias adversas. Ao contrário, o fariseu estava na sua casa, estava num ambiente favorável, estava num lugar onde ele se sentia extremamente confortável. A primeira coisa que me chama a atenção é, o fariseu convidou a Jesus, então ele queria Jesus na sua casa. De alguma maneira, a Bíblia não fala quem era esse fariseu e não fala mais dele, mas talvez podemos aqui especular em que ele, mesmo sendo fariseu, que ele creu em Jesus, mesmo sendo fariseu, que ele queria que Jesus abençoasse, entrasse na sua casa, queria ouvir os ensinamentos, as palavras de Jesus, queria seguir a Jesus, queria entregar a sua vida a Jesus. Então ele convidou Jesus à sua casa, Jesus foi, e mais do que isso, sentou à sua mesa. Aquela mulher, ela desesperadamente precisava de Jesus, porque senão ela certamente não iria à casa de um fariseu. A diferença desses dois personagens é que um fez um convite que lhe foi aceito e ele pôde preparar, ele pôde colocar à sua mesa, ele pôde chamar os seus amigos, e ele estava feliz e confortável. A outra personagem, a mulher pecadora, ela precisava ir a um ambiente hostil. Até onde nós iremos se nós realmente precisarmos do Senhor? O que nós fazemos quando nós precisamos? Até onde nós vamos? Quais os desafios que nós encaramos? O que nós, desculpa a expressão mais popular, mas o que nós topamos fazer? O que nós topamos abrir mão? A quem nós temos coragem de olhar, de encarar? Até que ponto nós vamos nos expor? Esta mulher, ela não teve medo, pelo contrário, ela teve coragem de ir a um lugar onde seria hostil a ela, mas ela foi, porque aquilo era necessário para ela, porque era onde Jesus estava. Ela falou, eu preciso estar onde Jesus está, porque eu estou precisando dele, porque eu necessito dele, porque eu quero na minha vida. Nós queremos Jesus na nossa vida, amém? Amém. Mas estamos dispostos a entrar num ambiente hostil? Estamos dispostos a pagar o preço por isso? Ou queremos apenas ficar no nosso lar confortável? Ou só vamos ter um contato, uma experiência com Jesus, só vamos ter um momento com Jesus se Ele for à nossa casa? Vamos esperar na fila, porque Jesus está numa casa no começo do quarteirão, eu moro 4 quarteirões acima, e entre a casa onde Jesus está e a minha casa, há uma dezena de casas, ele vai uma a uma, mas eu não vou até lá, porque os moradores que moram ali não gostam de mim, as pessoas que moram naquele lugar não me consideram, as pessoas que moram ali sabem o quanto pecador eu sei, as pessoas que ali estão não olham de maneira agradável e bem para mim, mal falam comigo, então eu não vou até lá. Eu prefiro esperar Jesus na minha casa, eu vou esperar na fila, ele vai em todas as casas, mas eu só vou falar com ele mesmo, eu desesperadamente precisando dele, porque a Bíblia é clara, a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala a origem dela, a Bíblia não fala a idade dela, o que a Bíblia fala é que ela era uma pecadora, e não há mais ninguém desesperado por Jesus do que o pecador, não há mais ninguém tão necessitado de Jesus do que o pecador. E mesmo assim, estando nós nessa situação, nós resolvemos esperar, porque é mais fácil, é mais cômodo, porque não temos a coragem, não queremos o desafio de ir num ambiente hostil, de ir num ambiente onde as circunstâncias não são favoráveis a nós. Eu prefiro esperar na minha casa, porque ali eu controlo a situação, porque ali eu controlo as coisas que vão acontecer, ali eu controlo quem vai entrar e quem vai sair, ali eu controlo quem vai falar e quem não vai falar, ali eu permito entrar apenas pessoas que eu sei que tem alguma consideração comigo. Esta mulher, ela não fez isso, ela foi até lá, ela ouviu dizer que Jesus estava à mesa daquele fariseu, e ela foi até lá, porque ela precisava. Aonde você tem ido? Até onde você tem ido? Eu refaço a pergunta, até onde nós temos ido?
para encontrar Jesus, para ter experiência com Jesus, para ouvir dele, para clamar por ele, para falar com ele, para pedir a sua ajuda, o seu clamor? Ou fazemos isso apenas aqui no culto da igreja, no momento do louvor? Versículo 38, o texto segue e diz: e estando por detrás, aos seus pés, chorando. E estando por detrás, Jesus estava à mesa, a Bíblia fala em relação a isso. As mesas, à época, aí nessa região, elas não eram altas, pelo contrário, eram baixas. Então as pessoas sentavam e geralmente com os pés para trás. Sentavam sobre as suas pernas com os pés para trás, ou de lado com os pés para trás, para que os pés não ficassem voltados para a mesa, mas sim para trás. Então aquela mulher, ela teve algo que me chama muita atenção e que eu acho maravilhoso, porque me ensina, ela não estava preocupada com a atenção, ela não estava preocupada com que Jesus olhasse para ela. Mais do que isso, eu vou falar a primeira vez isso, talvez eu fale outras vezes nessa mensagem, ela não se vitimizou. Eu vou falar uma coisa, talvez você não goste, mas você me permita que eu fale mesmo assim. Uma coisa que o crente não tem o direito de fazer é se vitimizar. Jesus perdoou nossos pecados, Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, Jesus prometeu o céu e garante o céu para nós, Jesus entrou em nossa casa. Aonde nisso tudo eu posso ser vítima? Eu não mereci, eu não fiz por onde, continuo não merecendo, continuo não fazendo por onde. Jesus continua me amando, continua perdoando os meus pecados. Aonde nisso tudo eu tenho o direito de me vitimizar? O crente pode todas as coisas, mas uma coisa que, isso é minha opinião, a Bíblia não me diz isso, tá bom? Mas você não pode, você não tem o direito de ser vítima. De onde Jesus te tirou, olhe para trás. Quais os pecados que Jesus perdoou? Tente lembrar. Você lembra, mas a Bíblia diz que ele que perdoou não lembra mais. A Bíblia fala que ele pegou os seus pecados que você lembra que cometeu e ele lançou nos mares dos esquecimentos. Deus não lembra mais dos meus pecados nem dos seus pecados. E como é que nós temos a coragem de nos sentirmos vítimas? Ó céus, ó azar, tadinho de mim, quem sou eu? Aquela mulher, ela se lança e por trás de Jesus, pelas costas, a sola do pé, é onde bate, é onde pisa o chão, é onde é mais sujo, é onde mais imundo. Foi ali que ela se prostrou e chorou. Foi na sola do pé de Jesus. Ela não falou: Jesus, deixe-me aqui, pecadora, má, miserável, perseguida, maltratada, eu tive uma infância ruim, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu fui violentado pelos meus parentes, e as circunstâncias da vida que foram totalmente contrárias a mim, me levaram a essa situação de ser pecadora hoje, mas eu não queria. Misericórdia, ela não fala nada disso, ela se lança, ela nem sequer faz com que Jesus se vire a ela. Ela não tem um cuidado, melhor dizendo, ela não tem a preocupação de sentar ao lado de Jesus, talvez, porque ela sabia que talvez, imagino eu, talvez ela pensasse que ela não seria digna de sentar à mesa, então ela não poderia sentar ao lado de Jesus. Ela vai por detrás de Jesus, ela se expõe a esta humilhação, ela coloca, ela se mostra, mesmo sem querer, eu creio nisso, na posição mais humilde possível, e ela era pecadora, ela não merecia nada disso, ela não merecia nem estar aí, mas ela se lança aos pés de Jesus, por detrás de Jesus, e ela começa a chorar. Ela não quer a atenção de Jesus, ela não quer que Jesus olhe para ela e fale: ó, tadinha, coitadinha, filhinha minha amada, minha querida. Ela não quer que Jesus fale: olha essa aqui, coitada dela. Ela quer apenas chorar aos pés de Jesus mesmo, por detrás. E às vezes o que nós queremos é atenção, porque nós oramos meia horinha, 10 minutos, não temos nem a coragem cristã, a vergonha cristã de se dispor a orar 40 minutos ou uma hora. Como Jesus olha para os seus próprios discípulos, num dos piores momentos da sua vida, e ele sai para orar, ele volta, ele fala para os discípulos: você não consegue orar comigo nem uma hora, e às vezes nós não conseguimos orar nem 10 minutos, e temos a vergonha, o descarate, me perdoe, meu querido, a questionar porque Deus não responde a nossa oração, porque a nossa vida está assim ou está assada,
porque isso está acontecendo comigo, ó, tadinho de você. Essa mulher não quer isso, às vezes o que nós queremos é isso, que um anjo apareça, e tenha todo aquele estardalhaço, e saia uma luz do céu, e tem aquele barulho, e Deus fala, ó, filho amado, ó, servo bendito. Porque nós nos achamos especiais, porque nos achamos melhores, porque nós achamos que, mas eu, Senhor, sou tão fiel a Ti, aonde isso? Ela se vai por detrás, e ali ela fica, e ali ela chora, e ali ela se prostra, na sola dos pés de Jesus. Os discípulos, quando lavaram o pé de Jesus, foi o peito do pé. Aquela mulher, ela chora na sola, que estava preta, imunda, porque Jesus vinha andando, não havia Uber, né? Não deu para ele chamar Uber no aplicativo, né? As ruas não eram asfaltadas, hoje em dia a maldição, né, que dirá aquela época, né? Era terra, era chão batido, se tivesse chovido era lama, assim era o estado dos pés de Jesus, e ela se lança ali de costas, ela não bate nas costas de Jesus, fala, Jesus, olha para mim, ela não dá um toque, Jesus, só um instantinho da sua atenção, ela se lança do jeito que está. Quantas vezes nós temos feito isso, ir aos pés de Jesus, simplesmente porque é Jesus, se nos prostrar e chorar, simplesmente pelo que Ele é, não porque Ele pode fazer, não porque Ele é capaz, mas simplesmente pelo que Ele é. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Nós somos tão acostumados a Deus responder, a Deus dar, a Deus fazer, estamos tão acostumados a ouvir pregações que você pode, você vai vencer, que podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, estamos tão acostumados a ouvir essas coisas e esquecemos de simplesmente nos tratar pelo simples fato de que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus. Esquecemos desse detalhe, esse mero, pequeno detalhe. Ele é Deus. Nós somos pó. Ela de costas, estando por detrás aos seus pés, ela não pede nada, ela não fala uma sílaba, que dirá horas de pedidos, geralmente que nós fazemos nas nossas orações. A gente ora, geralmente, 95% da nossa oração é pedir. Peça, a Bíblia nos ensina isso, não é nada de errado pedir. Pedi, pedis, vos será dado, batei, vos será aberto, procurai, vos será achado. Amém, peça. Mas geralmente 95% das nossas orações é somente isso, Deus me dá, Deus me faz. Ela não abre a boca para dizer uma palavra, ela por detrás, aos seus pés, chora. E a Bíblia continua dizendo, no mesmo versículo número 38, chorando, regava com suas lágrimas, eu enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, eu os ungia com o vento. Aleluia. Ela regava os pés de Jesus com suas lágrimas. As lágrimas, um dos salmos mais lindos, o pastor Lutero citou aqui numa dessas pregações, e eu conversando com ele depois, falei, pastor, eu concordo com o senhor, um dos primeiros que eu memorizei, porque eu achei ele lindo, Salmo 56, versículo 8, quando Davi vai dizer, tu contaste os meus caminhos quando sofri perseguições, colocaste as minhas lágrimas no teu odre. Aí ele faz uma pergunta retórica, não estão elas no teu livro? O que Davi diz, olha, as minhas lágrimas são por causa das minhas perseguições, as lágrimas, elas são é uma reação que nós temos a fortes emoções. As lágrimas, elas tornam as nossas emoções em algo físico, em algo palpável, em algo que se pode ver. Quando você vê alguém chorando, imediatamente você fala, o que aconteceu? Você está triste, alguma coisa te aconteceu, porque aquilo é uma reação a uma forte emoção. E Davi vai dizer, contaste os meus dias não quando eu estava feliz, contaste os meus dias não quando eu estava alegre, contaste os meus dias não foi nas minhas vitórias, contaste os meus dias não foi na minha prosperidade, contaste os meus dias não nas minhas bem-aventuranças, contaste os meus dias quando eu sofri perseguições. Aí ele vai dizer, colocaste as lágrimas dessas perseguições no teu odre.
O que esta mulher está fazendo sem palavras é colocar na sola dos pés de Jesus, mesmo ele estando de costas, toda a sua dor, o seu sofrimento, as suas angústias, as suas mágoas, as suas dúvidas, a sua solidão, tudo aquilo que ela tem passado, as suas amarguras, ela coloca ali aos pés de Jesus. E simplesmente, muitas das vezes, o que nós fazemos é chegar para o Senhor: Deus, olha, o que eu quero é isso, é isso, é isso. E nós nos esquecemos de fazer aquilo que é mais simples e básico. Primeiro é quando Deus usa o profeta Joel e diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. É se abrir, é ficar literalmente, entendeu o que eu vou dizer agora? É ficar nu diante de Deus, é se expor diante do seu Deus. Aquela mulher, ela transformou tudo que ela vivia e passava e sentia, e ela derrama. Jesus sente em seus pés toda a sua dor, sua solidão, seu desprezo, a sua segregação social, o sentimento de inferioridade, tudo que certamente estava naquela mulher, todos os seus pecados, os seus maus feitos, os seus maus comportamentos, as suas más ações, as suas más palavras, ela colocou ali nas suas lágrimas aos pés de Jesus. E quando eu li esse texto, eu também me perguntei, porque o texto diz, e enxugava com seus próprios cabelos. Por que ela fez isso? Por que enxugar os pés de Jesus? Porque eles estavam molhados com os cabelos dela. Porque esta mulher nos ensina tantas coisas em suas atitudes, porque ela não queria apenas colocar todo o mal que ela carregava, que ela tinha, que ela sentia. Ela queria falar algo mais com Jesus, mesmo que não fosse por palavras. Porque quando o texto diz em seguida, e beijava-lhe os pés, eu os ungia com unguento. Lembrando que no versículo 37 diz, no final do versículo 37 diz, levou um vaso de alabastro com unguento. Por que ela fez isso? Quando ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, à mesa, ela poderia simplesmente ir, mas a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia é detalhe, é um detalhe tão importante, precioso. Ela fez questão de levar o seu vaso de alabastro com unguento. Eu tive a oportunidade, ano passado, em férias, com a Patrícia, nós fomos a Volterra, uma cidade na Itália, onde é a maior reserva desse mineral, enfim, e nós vemos lá como isso é importante, precioso, e como eles dão valor a isso lá, e não é algo barato, hoje em dia. Imagina a época, perdão, eu fico imaginando, sendo ela pecadora, vivendo a vida que ela vivia, imagino eu que ela não tinha muitas riquezas, que ela não tinha muitas coisas preciosas de valor. Talvez o que ela tinha era aquilo, ela poderia ter ido guardar aquilo e depois de Jesus, mas ela foi e levou aquilo, ela fez questão, porque era algo de precioso que ela tinha. Quando ela chora aos pés de Jesus e coloca todas as suas dores, angústias, solidão, males, como eu já falei, seus pecados, é como ela dizer: Senhor, está aqui, isso sou eu, isso é o que eu sou, é feio, é ruim, é podre, é sujo pelo pecado, está aqui, mas olha, eu não tenho só isso, eu tenho algo de bom, talvez seja a única coisa que eu tenho de bom, e eu faço questão também de colocar aos seus pés. Às vezes nós nos vitimizamos tanto, nós nos sentimos tão perseguidos pela vida, tão desafortunados pela vida, que nós reclamamos e lamentamos com Jesus, e esquecemos de dar o básico do bom para Ele. Minha vida não está bom, então por que eu vou estar no louvor? As coisas não estão acontecendo, eu vou sair do grupo de vida também. Eu ajudava no Paz com o meu carro, não vou ajudar mais não. Eu abri a minha casa para um grupo de vida, não vou fazer mais não. Por quê? Porque eu estou muito triste, eu estou muito mal, porque as coisas não estão andando bem comigo, porque Jesus não está respondendo à minha oração. É isso que nós fazemos.
E esta mulher, ela fala exatamente o contrário. Ela fala: eu quero enxugar as minhas lágrimas, porque eu não quero colocar só isso aos teus pés. As minhas lágrimas representam isso, mas eu vou enxugá-las porque eu tenho algo também para lhe dar. Eu tenho algo de bom, algo de precioso. Porque a minha vida é ruim, a minha vida está péssima, eu tenho chorado, eu tenho lamentado, eu tenho sofrido, mas eu não sou vítima, porque eu hoje estou aqui aos seus pés, eu pude te encontrar, e quando nós encontramos com Jesus, certamente transformação vai acontecer. Não passa ileso, não passa à toa, não é um acaso, não acontece simplesmente nada. Se você se encontrar com Jesus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é Jesus. Porque este nome que é sobre todo nome, cujo todo joelho vai se dobrar e toda a língua há de confessar, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, porque Ele está sentado à destra do Pai. Aleluia. Então ela deram o melhor, porque ela falou: eu estou aqui, isso já é um privilégio, eu não posso me vitimizar, mesmo que todos me olhem torto, mesmo que todos me acusem, mesmo que todos me desprezem. Primeiro, eu não podia se vitimizar porque ela era uma pecadora, ela tinha uma vida impura, ela tinha uma vida de pecado. E segundo, porque ela estava ali. Você está aqui, meu querido, você teve o privilégio de conhecer a graça salvadora e redentora. Você teve o privilégio de conhecer o sangue carmesim que foi derramado na cruz pela sua vida. Você teve o privilégio, como Davi fala nesse salmo que eu citei, que cada lágrima sua está no livro de Deus, assim como o seu nome. Então dê o seu melhor no seu pior momento. Tem um texto que é lido no momento de ofertório, 2 Coríntios capítulo 8, quando Jesus fala das igrejas de Macedônia, ele fala assim, e Paulo, falando a respeito daquela igreja, ele vai dizer que elas deram uma oferta acima do que podia, mesmo estando passando em grande tribulação. E Paulo fala que eles pediram, insistiram, com grandes rogos, para participar daquele momento. Era uma igreja pobre, que estava sendo perseguida, mas queria mesmo assim dar o melhor para a obra de Deus, mesmo sem ter. Paulo vai dizer, deram o que tinha, ele fala assim, ainda mais, deram além do que podiam. Eu não sei o que isso quer dizer, eu não sei o que eles fizeram, mas eu sei que eles se esforçaram, porque mesmo na sua grande prova de tribulação, como diz o texto, eles estavam felizes. Ele diz, olha, isso é um privilégio para nós, participar da obra de Deus. É você chorar, é você derramar suas lágrimas, e você precisa fazer isso, e você tem que fazer isso, mas não é apenas parar nisso, se limitar a isso, se colocar apenas nessa situação, é também continuar dando o seu melhor para o Senhor. O que você tem de precioso? Você tem um vaso de alabastro, que já é algo importante, e dentro dele tem um unguento. Isto pertence a Deus, dê a Ele. Dê o seu melhor, dê o máximo, mesmo que seja com o rosto e com os olhos mareados de lágrimas, mesmo que seja com feridas, mesmo que seja cansado, mesmo que seja com os pés descalços, mesmo que seja com uma bolsa vazia, mesmo que seja com uma geladeira apenas com água, não importa. Dê o seu melhor ao Senhor, dê o que você tem ao Senhor. Nós podemos dizer tudo sobre o mundo, podemos dizer tudo sobre crentes que estão ao nosso lado, porque como nós, são falhos, erram, vacilam, são infiéis, não cumprem prometido, assim como nós, eles são. Mas Jesus não é nada disso, pelo contrário, a Bíblia é muito claro, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não muda, isto não muda, Ele jamais vai ser infiel conosco, com você, jamais, em momento algum. Evangelho de Lucas, quando Jesus fala da parábola do juiz iníquo,
aqui só um parêntese, eu não sei porque a Sociedade Bíblica deu esse nome, né? Porque o personagem mais importante da parábola é viúva, né? Eu não dou a mínima para o juiz aqui para nós, né? Mas Jesus, terminando a parábola e falando com os discípulos e dando um exemplo, ele vai dizer assim: olha, vocês acham que o Pai que está no céu não ouve a oração daqueles que lhe buscam de dia e de noite, mesmo que lhes pareça demorado? Porque às vezes parece extremamente demorado. Nós realmente temos a sensação que Deus está demorando demais, e até mais, que Deus nem ouvindo está, assim talvez como esta mulher, porque Jesus estava de costas, ele ficou, ele permaneceu naquela situação. Mesmo assim Jesus fala: vocês acham que o Pai não vai ouvir e não vai responder? Porque ele é fiel, porque ele não muda. Esta mulher, ela chorava e enxugava, porque ela tinha algo também de bom para dar. Senhor, está aqui o meu melhor, este é o meu pior, que eu me abri, eu me desnudei diante de ti, mas eu tenho algo de bom, e o que tenho de bom, eu também dou a ti. Versículo 44, o texto diz: e voltando-se para a mulher, disse Simão, vê esta mulher, disse a Simão, Jesus falando ao fariseu, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Atitudes que mudam circunstâncias e realidade, as circunstâncias começam a ser mudadas aqui. Tenta imaginar um ambiente. Jesus fala isso para Simão, que Simão pensa assim: se esse aí fosse profeta, ele ia saber quem é esta mulher pecadora. Jesus vira para Simão e fala essas coisas. Vira para Simão e fala, todo mundo ouve. Imaginam aquela situação, na casa de Simão, fariseu, ele ser comparado a quem? A uma pecadora, porque Jesus o compara com ela. Jesus fala: está vendo ela? Você não lavou meus pés, você não me deu um beijo, e você não me ungiu a cabeça, e ela fez ainda melhor do que você, se você tivesse feito. As circunstâncias mudam, um ambiente que era desfavorável, um ambiente que era hostil, fica favorável. Antes todo lá, pecadora, lá mulher imunda, lá indigna, lá miserável, lá não serve, não presta. Jesus olha para ela: olha o que esta mulher fez, Simão. Ele compara o homem da casa, o homem espiritual, Simão, a uma pecadora, e nesta comparação, Jesus exalta esta mulher e diminui Simão. As circunstâncias mudam por causa das atitudes, e ele diz: esta foi a atitude dela, esta foi a atitude dela, e mais esta foi a atitude dela. Jesus vai colocando atitude por atitude, comportamento por comportamento daquela mulher, e vai dizendo: tudo isso que você não fez, Simão, na tua casa. E às vezes é isso que nós somos, é isso que nós fazemos. Nós convidamos Jesus para a nossa casa, como Simão fez. Versículo 36 que nós lemos diz que ele convidou, Jesus foi convidado, Jesus não quis ir, Jesus não se ofereceu, Jesus foi convidado, Simão teve a iniciativa, e chamamos para a sua casa, e muitas das vezes nós fazemos isso convidando, abrindo nossa porta, preparamos uma mesa, Jesus senta para comer, porque nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com as coisas que se veem, estamos preocupados com aquilo que vão achar, que vão pensar: o que Jesus vai achar na minha casa? Está arrumada a sala igual visita, né? Quando a visita chega rápido na nossa casa, o que a gente faz? Segrega a sala, né? Todo o resto da casa ninguém vai, porque o quarto está bagunçado, a cozinha está, não deu tempo, então tu segrega, né? No máximo vai ao banheiro se estiver muito apertado, se não, deixa para ir depois também, porque nós estamos preocupados com o que vai ser visto, com a nossa aparência, o que vai dizer, e é normal. E só que o problema é que nós estamos assim também com Jesus, com a nossa casa. Só que a diferença que eu quero trazer para nesta noite, que a casa de Simão somos nós, é a nossa casa. Nós convidamos Jesus, Jesus entra, e a gente está preocupado com tudo, menos com aquilo que é mais importante, com a relação pessoal, com aquilo que é íntimo. Fala de lavar os pés, isso fala de cuidado. Jesus chegou com os pés sujos, empoeirado, talvez lamaçado, e Simão não teve cuidado de limpar os pés de Jesus.
Nós nos achamos muito importantes, nós achamos que, olha, está tudo lindo a nossa casa, olha como que eu canto bem, olha os falsetes que eu dou, olha como a minha pregação é linda, maravilhosa, olha a retórica dele, como que ele é eloquente, olha o estudo profundo, olha quantas referências, 57 versículos a cada 7 minutos, olha que coisa linda e poderosa. Essa é a nossa preocupação. Essa era a preocupação de Simão na casa dele, estava lá tudo lindo, aparentemente estava lindo. Mas Jesus fala: tu não fez o básico, Simão, você não cuidou de mim, eu estou até agora, se não fosse por ela, eu estaria até agora com os meus pés sujos, imundos, porque eu estou na tua casa, a comida está linda, a mesa está farta, mas você não cuidou de mim. Jesus fala de ósculo, que é um beijo santo, beijo é intimidade, você não beija quem você não conhece, você não abraça quem você conhece, o beijo ele é algo que é extremamente íntimo, pessoal, é um contato físico, não dá para estar mais perto de alguém, intimidade. Simão talvez mal deu um aperto de mão em Jesus. Que intimidade Jesus está tendo na nossa casa? Tua casa está linda, você é dizimista, você é ofertante, aí por causa disso você se acha que está fazendo grandes coisas, faz mais do que obrigação, dá o dízimo, dá oferta, não fazemos nós mais do que obrigação, isso é obediência, e obediência você faz porque tem que fazer. Não temos o cuidado, não temos a intimidade. Qual a última vez que nós chegamos perto do nosso Senhor, que nós o abraçamos, que nós o beijamos, que nós choramos no seu ombro? A gente vem, dá uma aula de EBD maravilhosa, estuda, colocamos o colete de voluntário, estamos na obra, estamos trabalhando, mas Jesus está lá do outro lado, na nossa casa, você está num cômodo, ele está em outro, porque perdeu o seu contato, ele está na tua casa, você vai para o céu, Jesus voltar hoje, ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, você vai ouvir e você vai subir, mas é intimidade. A última vez que você ouviu a voz dele chamar pelo seu nome, você foi lá e o abraçou, falou: Jesus, eis-me aqui, dá um abraço, dá um beijo, intimidade, pessoal, aquele, você abraça alguém, beija e fala algo que só ele ouve, só você sabe, a casa está cheia, mas você viveu um momento de intimidade, mesmo num ambiente populoso. Isso só dá para acontecer se você estiver perto desse alguém, porque se você falar com alguém, eu estiver aqui, e quiser falar com a Patrícia lá atrás, todos aqui vão ouvir. Se eu quiser tiver um momento de intimidade com ela, eu vou ter que chegar perto, não dá para estar longe. Eu ia falar de unção, Jesus fala: você não ungiu minha cabeça, fala, isso é honra, dá o valor, dá o devido valor que merece esse valor. Nós honramos a tantas coisas. Como foi comigo, eu posso falar, dar um testemunho, abrir um parênteses. No culto pela manhã, eu mostrei um áudio ao missionário Carlos Eduardo, que eu recebi do meu cunhado, irmão da Patrícia, que foi um convite. Eu falei: olha que coisa, né, Carlos? Um convite muito bacana que eu tive, mas é domingo, é a casa do Senhor. Que honra nós damos a Deus? Que honra, em que lugar está na nossas vidas? Qual a prioridade de Deus em nossas vidas? Prioridade de verdade. Não é fazer o cotidiano, não é fazer o que é diário, entende? É recorrente. Não, prioridade. É honrar a Deus de verdade, é colocar no primeiro lugar antes de você mesmo. Porque talvez Simão não quis gastar um óleo, porque era caro, porque era precioso. E não quis falar: Jesus, olha, todos viriam, porque não se fazia isso com qualquer convidado, ungido na cabeça, só alguém que você considerava importante. Então Simão recebia Jesus, queria Jesus, porque senão não teria convidado. Eu acredito que Simão queria Jesus ali, senão não teria convidado, ter gastado tempo e dinheiro e serviço, mas ele não colocou Jesus aonde deveria estar, no topo, em cima das coisas. E Jesus fala: esta mulher,
O que chama a atenção é que Jesus não fala com ela 1 minuto. Jesus fala com Simão a respeito dela, mas não fala com ela. E quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que ela continua fazendo. O texto diz, 45, não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Ela não cessa de beijar. Jesus não falou com ela, Jesus a ignorou. Jesus fala dela com Simão, mas não fala com ela. Ela não para de fazer aquilo, porque ela sabia o que ela queria e quem era que estava ali. Ela diz, eu não preciso de honra, eu não preciso de glória, eu não preciso ser exaltada, eu não preciso que ele fale comigo. O que eu preciso é que as minhas lágrimas estejam aos teus pés, e o meu melhor também, porque certamente eu serei retribuída. Nós estamos preocupados com coisas que nós olhamos e vemos que as pessoas olham e veem, com aquilo que vão dizer a nosso respeito, com aquilo que vão pensar a nosso respeito, e nos preocupamos tanto dessas coisas. Eu lembro imediatamente de Marta e Maria. Marta tinha uma preocupação ruim? Não, ela estava preocupada em dar atenção para Jesus, ela estava cuidando da casa, em servir bem a Jesus. Eu entendo a preocupação de Marta, e muito, porque quando nós recebemos alguém na nossa casa, nós queremos que essa pessoa se sinta o mais à vontade, confortável, queremos dar o melhor para essa pessoa. É lógico que dirá Jesus. Maria, por sua vez, estava lá, chorando, com seus cabelos, colocando ela nos pés de Jesus. Aí Marta vai reclamar de Jesus, olha, você está preocupado com os afazeres, e ela perdendo o melhor. Sabe por quê? A nossa preocupação, ela é válida, ela não é ruim, mas ela não pode ser prioridade em nossas vidas para as coisas que vão ver, que vão achar, que nós vemos, que nós sentimos, que nós pecamos, que nós pegamos. A nossa preocupação maior precisa ser que está perto de Jesus, porque para fazermos esses afazeres, nós nos distanciamos de Jesus, mesmo com a nossa intenção de cuidar dele, e isso faz, na verdade, que nós nos afastemos dele, e quando nós temos que estar perto dele, não importa todo o resto, esteja aos pés de Jesus, a uma distância que você possa tocar, beijar, sentir o cheiro, está perto. As circunstâncias mudam nesse instante, as circunstâncias mudam exatamente aí. Versículo 48, o texto diz, então disse a mulher, perdoados estão os seus pecados. Aí não só a circunstância, a realidade muda. Pela primeira vez Jesus vira e fala com ela, e aqui a realidade muda, porque quando ela entrou nesta casa, ela era dita, ela era conhecida, ela era adjetivada como pecadora, aleluia, e Jesus muda isso neste instante, porque ele fala, os seus pecados estão perdoados, aleluia. Por causa da atitude daquela mulher, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o quanto você tem errado, não importa quantas vezes você tem cometido o mesmo erro, não importa quantas vezes você tem vacilado, não importa quantas vezes você tem tropeçado, não importa quantas vezes você tem caído, não importa nada disso, porque Jesus, ele perdoa os nossos pecados, aleluia. Pode você se sentir vítima da vida? Os seus pecados são perdoados. Os seus pecados são perdoados, os nossos pecados são perdoados. Não há condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão, quer dizer que eu estou nele, eu estou perto dele, eu estou com ele, eu estou abraçado a ele, eu estou prostrado aos seus pés, mesmo que seja por detrás. No devido tempo, na hora certa, no devido momento, Jesus vira e fala com ela. O que às vezes acontece em nossas vidas que nós queremos logo. Nós falamos, Jesus olha para mim, Jesus fala, não. Senhor, olha aqui, não. Porque nós, volta a citar a parábola do juiz iníquo, nos parece demorado, talvez para aquela mulher. Quando eu leio isso, eu não acho que ela achou isso. Muitas das vezes nós achamos que tudo parece demorado, parece que Deus não está respondendo, realmente parece, porque Ele não está. Mas não quer dizer que Ele não esteja ouvindo.
Ele não está respondendo, mas ele está ouvindo, porque os seus ouvidos não estão cerrados para que ouça. Os seus pecados foram perdoados, a realidade mudou por causa das atitudes daquela mulher. E Jesus é claro quanto a isso, ele diz: ela lavou meus pés com suas lágrimas, ela ungiu meus pés com o seu óleo, com unguento, e ela não cessa de beijar os meus pés, de ter intimidade comigo, com os pés. Sabe por quê? Porque talvez ela pensasse: eu não sou digna de olhar para ele, eu não sou digna que ele vire para mim, então é isso aqui que eu vou ser, é isto aqui que eu vou me contentar, isto aqui dele, porque isto aqui me basta, porque eu sei que isto aqui vai mudar a minha vida, pode mudar a minha vida. E muitas das vezes nós já experimentamos coisas tremendas e muito maiores com Deus, e chegamos num estado em que nós precisamos dele, queremos atenção, e queremos aparência, e queremos glória, e queremos que a nossa vaidade seja tocada e massageada, quando na verdade o que nós precisamos é literalmente nos lançar aos pés de Jesus e chorar até não aguentar mais, e dar o melhor, mesmo que seja apenas um vaso de alabastro com unguento, não seja mais nada, mas é isto que Deus quer de você, porque muitas das vezes o que nós estamos guardando, as melhores coisas para nós, para gastar mais para frente, esqueça isso, porque quem dá é Deus. Se o que você tem hoje, você tem porque Deus te deu. Davi, no segundo livro de Crônicas, no último capítulo, ele vai dizer: Pai, como pode dizer o nosso povo que te dá alguma coisa, porque na verdade tudo que nós temos veio primeiro da sua mão. Eu não dou nada para Deus, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Ele que me deu, inclusive as minhas lágrimas, foi Ele que me levou para o deserto, inclusive as minhas dores, porque Ele que me fez sentir isso, porque muitas das vezes pelo meu mau comportamento. Então Ele me leva para a correção, então Ele me leva para o amadurecimento, então Ele nos leva para que nós, com a dor e com o sofrimento, possamos aprender. Mas lembramos que a Bíblia nos garante, quando Paulo escreveu na carta aos Coríntios, que Deus não nos provará, Ele não nos provará além do que possamos suportar. Dá uma pausa aí, quer dizer que Ele vai nos provar. A questão é que Ele não fará isso, nunca fará isso além da nossa força, e com a aprovação nos dará o escape, para que nós também possamos suportar. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. O que nós precisamos é isso. E para encerrar, versículo de número 49 e 50 diz: os que estavam com Ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Jesus os ignora. Tudo mudou, não só as circunstâncias, mas também como uma realidade. Aquela mulher até então não tinha atenção de ninguém, aquela mulher até então não tinha uma palavra, um olhar, apenas de acusação, de dizer ela é pecadora, apenas disso. Nem Jesus estava olhando para ela, Jesus estava de costas para ela, ali ele continuou, mas tudo mudou por causa de suas atitudes, porque Jesus vira para ela, ouvindo a acusação deles, Jesus vira para ela e diz: mas Jesus, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. As atitudes daquela mulher mudaram não só as circunstâncias, mas mudaram a realidade da sua vida. Ela saiu dali, não como entrou, ela não saiu como a pecadora que entrou, e mais do que isso, ela foi em paz, foi sem acusação, foi sem olhar, foi sem dedo apontado para ela, e se estivesse não teria mais nenhum efeito, porque ela recebeu a paz que excede todo entendimento. O que nós precisamos é mudar as nossas atitudes, para que o Senhor não apenas esteja em nossa casa, porque se nós abrirmos a porta, Ele entra. Eis que estou à porta, se abrir, eu vou entrar e cearei contigo. Mas Ele fala nesta noite com cada um de nós que Ele quer mais do que isso, porque Ele entrou em nossa casa, Ele está na nossa mesa, mas nós estamos no quarto. Ele está na nossa sala, nós estamos na cozinha. Ele está na cozinha, nós estamos na sala vendo televisão. Nós sabemos que Jesus está ali, e isso está sendo satisfeito, estamos felizes apenas com isso. Não, Jesus está na minha casa, mesmo que seja em cômodo diferente. Eu queria te falar nesta noite: eu quero mudar as circunstâncias e a realidade da sua vida, mas para isso eu preciso que você venha até mim, e mesmo que eu não te olhe, e mesmo que eu não te responda de imediato, você continue aqui,
tendo a esperança, a fé e a certeza que a sua circunstância, a sua realidade vai mudar, porque eu sou o mesmo, e não houve mudança em mim, naquele dia, ontem, quando eu mudei a sua vida, quando eu perdoei os seus pecados, quando você teve experiências poderosas e transformadoras comigo, eu sou o mesmo ontem, serei hoje, e serei amanhã, apenas espere, e confie, e queira mais do que você tem hoje. Eu convido que você fique de pé. Feche os seus olhos. Mas nós precisamos acordar, porque estamos andando num caminho em que não está fora necessariamente da vontade de Deus, mas está muito aquém daquilo que Deus quer para nós, porque Deus quer muito mais. Nós nos contentamos em orar 2 vezes por semana, em ler a palavra de Deus 1 vez por semana. Nós nos contentamos em ouvir uma boa pregação, íamos para nossos lares, e no meio da semana nada demais acontece. O que Deus te trouxe nesta noite para falar que Ele quer muito mais, Ele quer mudar circunstâncias, Ele quer mudar realidade. Deus te chamou nesta noite para dizer: eu vou te exaltar num lugar hostil, eu vou te exaltar em circunstâncias adversas, eu vou mostrar para todos, eu quero que todos vejam que as tuas atitudes, elas são diferentes, mesmo daqueles que se acham, mesmo daqueles que acham que são melhores, as tuas atitudes que todos condenam e não veem, não percebem, mas são essas atitudes que fazem com que eu me vire para falar contigo face a face, cara a cara, olho no olho. Deus quer muito mais de você, Deus quer muito mais em você. Feche os seus olhos, Pai amado, querido Deus, nesta noite, Senhor, somos todos teus servos, Senhor, somos todos necessitados e carentes de Ti, Deus. Ó Deus, Tu estás em nossa casa, em cada casa aqui Tu estás, Senhor, mas Tu estás longe. Estamos num andar e Tu estás em outro, Senhor. Tu estás na sala e estamos na varanda, Deus. Queremos que isso acabe, queremos estar contigo, queremos estar perto. Nem que seja olhando para a sola dos Teus pés e por detrás. Nem que seja isso, Deus, porque isso é mais do que suficiente. Porque sabemos que num devido tempo, na hora certa, Tu vai se virar e vai falar com cada um de nós, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata o amor, Deus. Resgata o primeiro amor, Deus. Resgata a intimidade, resgata a necessidade de estar contigo, Deus. Resgata nesta noite, Deus, a intimidade, o ósculo, o cuidado com as tuas coisas e a honra devida que precisamos ter contigo, Deus. Que esta noite, Deus, seja uma noite em que circunstâncias e realidades sejam mudadas, Deus. Pelas nossas atitudes, Deus. Não cairão do céu, mas mostra-nos e dê-nos coragem de tomar as atitudes certas, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o seu nome, porque Ele é bom, porque Ele é santo e Ele é maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar, agradecer a Deus, porque Deus é bom, nos trouxe até aqui.